Oi, eu me chamo Jéssica Gerlani e tô aqui para mais um vídeo nesse canal. Tô aqui no meu quarto, usando a claridade aqui da janela, né? Ignorem a oleosidade da minha pele, tá? Tô usando Bepan Top, porque minha pele tá muito seca. Então, hoje nós iremos conversar um pouquinho aqui. Conversar não, né? Que aqui é um monólogo, eu só falo e vocês podem interagir comigo aí pelos comentários. Mas irei compartilhar o que aconteceu hoje. Hoje eu fui deixar a minha avó e a minha tia até a cidade para poder elas resolverem questões em outra cidade. E quando eu tava voltando, eu decidi fazer um caminho que não é o natural, não é o que usa comumente para poder vir para casa. E eu resolvi fazer esse caminho porque eu queria comprar pão para tomar café com meu avô, com a minha mãe, mainha no caso. E fazendo esse caminho, não compensava fazer um retorno para poder pegar o caminho habitual. Então eu fiz um caminho que geralmente eu fazia quando eu estudava lá no Fundamental, que hoje se divide, né? Fundamental 1, Fundamental 2. Na minha época era pré. Enfim, gente, vamos ignorar, né? Na minha época, como se eu tivesse 60 anos. Enfim, mas quando eu estudava por volta da quarta série, que hoje é conhecido como quinto ano, eu costumava a sair da escola, quando liberava mais cedo, eu saía da escola e vinha pra cá a pé. E em alguma dessas vezes, às vezes juntava um grupinho de amigos, de colegas da época, né? Pra fazer o caminho a pé. E a galera ia ficando, cada um na sua casa, né? E quando eu tava fazendo o trajeto hoje, eu passei e na hora que eu olhei pra um beco sem saída, eu lembrei que justamente naquele beco sem saída tinha uma coleguinha que ela morava por ali. E era nítido que ela tinha vergonha de onde ela morava. Era nítido. E isso eu tinha o quê, meu Deus? 10 anos, 11. E eu já percebia que ela tinha vergonha. Humilde, enfim, né, minha gente? Casa simples. Mas ficava na cara que tinha vergonha. Por estar ficando mocinha e coisa e tal. Bobagem, né, minha gente? Jovens são assim. Eu paro e penso, meu Deus, quanta futilidade, né? Porque... Mas é de todo jovem. A primeira vez que eu escutei minha avó chamar mods, mãe, não é modas, mãe, é absorvente. Só que daí eu cresci. E eu fui pesquisar, fui entender. Mods, vamos dizer que quando o absorvente surgiu, esse descartável, ele veio de uma marca e o nome que se tornou conhecido, assim, o nome era Mods. Então, minha avó não estava falando errado, ela não estava pronunciando errado, ela apenas estava falando o que ela aprendeu com a mãe dela e que foi na época dela, entende? Mods era o natural. Hoje é absorvente, não sei o que lá das coisas, enfim. Mas, com relação à minha colega, na hora que eu passei lá, eu parei pra refletir. Gente, como na caminhada da vida, tem hora que nós somos tão ingratos, sabe? Na caminhada da vida falta ingratidão. Quer dizer, falta gratidão. Na caminhada da vida, muitas vezes, por questão de conhecimento, de maturidade, nós somos ingratos. E quando eu passei por lá e eu lembrei dessa colega que hoje eu não faço ideia do que ela faz da vida,
Porque, tipo, amigas, nós não éramos, era de fato colega que estudava na mesma sala e por fazer o caminho ali próximo, algumas vezes a gente fazia junto. Alguns trabalhos de escola também. Mas eu parei e pensei, tá, antes ela tinha, era nítido que ela tinha vergonha do lugar em que ela vivia e que ela morava. E na hora que eu passei a refletir, tá, e hoje? Hoje, qual é a realidade dela? Será que hoje ela mora em uma casa melhor que os pais dela ofereciam para ela naquela época? Ou será que, assim como eu, ela tá de volta na casa da mãe e do pai ou nunca saiu de lá? Será que ela mora em uma casa semelhante à dos pais, sendo própria dela? Será que ela mora em uma casa que ela sempre sonhou, só que é alugada? Será que ela casou, teve filhos? Será que ela fez alguma faculdade? Será que ela... Sabe, eu comecei um montão de questionamentos. Porque eu tenho algumas amizades que ainda resistiram aos anos, né? Que é do fundamental, que foi junto pro ensino médio, e que anos depois, 9 anos depois de se formar no ensino médio, eu ainda tenho contato com algumas amizades. E eu lembro que não faz muito tempo que eu me encontrei com uma dessas meninas que estudou comigo tanto o Fundamental 2 quanto parte do ensino médio. Na mesma escola, não na mesma sala, mas o Fundamental 2 foi todo na mesma sala. E nós nos encontramos. E sabe quando você conversa como se nunca tivesse passado os anos? E uma das pautas, assim, na reflexão, foi justamente, poxa, quando a gente era adolescente, pré-adolescente ali, 14, 15 anos, adolescente. Tudo que a gente queria era crescer, ficar adulto, terminar os estudos, na ilusão que iríamos ter a casa própria, o carro, poder sair com os amigos, não sei o que, aquele sonho que todo adolescente tem. E a gente começou a rir. Meu Deus, mas a gente sabia que a única obrigação que tínhamos era estudar, ajudar em casa, lavando um prato, varrendo a casa, lavando um banheiro, fazendo as coisinhas de casa. E só. Depois que você fica adulto, você tem que pagar os seus boletos, você tem que comprar as suas roupas, suas coisinhas. Você tem que andar. E daí, nós começamos a conversar sobre algumas dificuldades da vida adulta. Isso com muita leveza, sabe? Sorrindo. E dessa colega, eu sei que ela tá vivendo semelhante a mim, sabe? E outra colega, amiga, essas são amigas, né? Ela não casou, mas fez a faculdade dela, assim como eu, em uma área diferente, a minha área administrativa. A dela foi direito. Mas sempre caminhando para os 30, sabe? Entre 25 e 26 anos. E ali na luta diária, sabe? E uma coisa semelhante entre eu e ela é que as duas chegaram a essa idade passando por problemas psicológicos, sabe? Pela pressão, pelo todo, também por relacionamentos. E por incrível que pareça, eu e essa amiga, nós temos uma questão ainda
pouco mais semelhante, que é a questão da figura paterna, que não foi presente, que não foi um bom exemplo ali no meu caso, desde a infância, e no caso dela, a partir da adolescência. E eu paro assim pra refletir, sabe? Porque é um tanto relevante e necessário se questionar. Principalmente pra galera que é jovem. Você fica pensando aí, idealizando 1 milhão de coisas, quando na verdade você deveria focar no que realmente importa. Que é o seu futuro. Que é estudar, que é pensar na sua vida profissional. E realmente ir em busca focar nisso. Não dividir esse momento que é tão precioso com coisas desnecessárias. Ter vergonha da sua família, ter, sabe, querer empinar o nariz, quando na verdade nós não somos ninguém, tá, minha gente? Isso aqui é só matéria, isso aqui fica, volta pra terra, pó. Eu na minha infância eu nunca tive vergonha de apresentar a minha casa, até porque eu cresci em um lar, né, de taipa, casa de taipa. Então, a minha infância foi uma casa de taipa. Eu vivi em uma realidade assim. Então, quando eu me mudei para a cidade que eu moro atualmente, imagina você sair de uma zona rural bem distante da rua, onde você ia para a cidade só tomar vacina. E você estudava na zona rural, em sala multisseriada, ou seja, várias séries em uma sala só, séries, anos, enfim, como a geração entende hoje. Várias turmas de diferentes níveis na mesma sala. E com um único professor. E a casinha de taipa, as casas super distantes uma das outras. E quando eu vim pra onde eu tô hoje, morar em uma casa de alvenaria, tijolo, com banheiro dentro de casa, lá não tinha. Perto do asfalto. Gente, pra mim era o paraíso, então eu não tinha vergonha. E sou grata. Eu sou grata porque quando eu me vi em um beco sem saída, eu tinha um lugar pra voltar, eu tive um lugar pra voltar, que foi a casa da minha mãe, que graças a Deus aqui não paga aluguel, aqui eu tenho um lugar pra dormir, pra repousar, sabe? E eu posso ficar o tempo que eu quiser, o tempo que for necessário aqui, pra me reerguer, retomar, sabe, as rédeas da vida, porque eu falhei no recrutamento, fiz escolhas erradas que me levaram para o que eu tô vivendo hoje. E eu pensei que mudar a rota no meio do caminho seria suficiente, mas não é. Então, eu voltei à estaca zero e estou recomeçando. Tô vivendo, pelo menos por um ano, ou não sei por quanto tempo, essa fase de cuidar, de firmar, de fato, a Jéssica que eu sou, sabe? Os meus valores, os meus princípios, os meus ideais, em cuidar da minha saúde e estudar. Para poder voltar pro mercado de trabalho bem, porque não adianta só, é porque eu preciso me reerguer financeiramente. Nada. No momento eu preciso de paz. No momento eu preciso estar bem. E daí, Bíblia também, né, gente? Busca as coisas de Deus, as demais serão acrescentadas. Então eu tô fazendo a minha parte. E no tempo certo, cada coisa vai tomando seu lugar, cada coisa vai tomando seu rumo. Mas é isso. Passei, refleti. E às vezes eu fico me questionando, porque tem pessoas que vão estar com a vida voltada à estaca zero, né? Achando que tudo se perdeu, que tudo se acabou. E não, gente, não é o fim da vida, tá? Se você tá vivo, se você tá respirando, se você tem, segue, cara, segue. Só foca em se cuidar e em buscar aquilo que realmente vale a pena. Assim como tem pessoas que têm a minha idade, que estudaram comigo e que
certamente estão vivendo muito bem. Estão em um casamento feliz, estão com a família formada, estão com um trabalho bom, ganhando bem, estão bem psicologicamente, têm o próprio carro, a própria casa. Tem pessoas que estudaram comigo que provavelmente estão bem sucedidos na profissão que escolheram. E eu não conheço tantas pessoas, mas eu acredito que tem. Com certeza tem. Não uma, não duas, mas algumas. Faz parte da jornada. E é bom parar pra refletir sobre isso, sabe? Época de escola. Sinto saudade. No tempo onde tudo pra gente parecia um bicho. E tudo que a gente queria era crescer. E depois quando você cresce, você olha pra trás e diz, não posso voltar mais. Já passou. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito a minha mente para não viver acelerada no futuro, que é o que desencadeia as crises de ansiedade, e nem ficar voltando tanto pro passado, porque eu não posso mudar nada do que aconteceu. Eu só olho pro passado e aprendo. E foco no hoje para melhorar o meu futuro. Então, é isso que eu deixo para vocês. Foquem no agora. O passado usa como aprendizado, como combustível para você melhorar a cada dia. E o seu amanhã, ele depende sim da sua escolha de hoje, do seu agora. O que é que você está fazendo hoje para mudar o seu amanhã? O seu e, consequentemente, daqueles a quem você ama. Dos seus familiares e o futuro que você quer construir para os seus. É isso. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!